final do curso, que tem dois livros, né? De um amigo e um tem falando sobre como é que funciona essa definição das transações do SQL. Em geral, os comandos que você utiliza em SQL para fazer as transações são aqueles que você já estudou, né? Insert, delete, update, select, dentre outros. Acontece que no SQL você precisa, muitas vezes, identificar para o sistema que aquele bloco de comandos é uma transação. Mas nem sempre é isso que acontece. Então, os bancos de dados modernos, quando você emite um comando, ele já considera aquele único comando ali uma transação. Como se ele, na hora que você desse um select ou um update, ele já colocasse o comando dele em transact, aí select, não sei o que, insert update, no final você tem que finalizar com um ponto, então com um rollback. É sempre assim, certo? Mas quando o comando é só o select, ele finaliza normalmente, porque aí não envolve nenhuma atualização de dados, é só leitura. Não sei se você entendeu. Ou seja, não precisa o usuário dar o comando begin do transact, mas para finalizar, precisa, através de um ponto ou de um rollback. Ok? Resumo é isso. Né? Que é o que ele está dizendo basicamente aqui. Ó. No SQL, a transação se inicia de maneira implícita. Né? Ou seja, explicitamente você não precisa digitar um comando para iniciar a transação. E a transação ela vai finalizar quando você emite um ponto ou emite um rollback. Quando eu digo você, tem sistemas que tem um commit automático. Esse commit automático, geralmente, ele é uma funcionalidade da ferramenta que você usa para se conectar ao banco. Vocês usam aqui, usar que ferramenta para conectar ao banco? O Postgre e o SQL. O Postgre, né? Tem uma ferramenta lá, né? É o web, né? Não, né? É linha de comando mesmo, né? Tem ideia Tem mais que ele também tem. Pensava que o SQL serve Pensava que o SQL serve ao próprio o próprio banco, mas você tem um banco de dados, mas tem uma ferramenta cliente para acessar o banco, né? SQL de admin, mas não O MySQL admin é um exemplo, né? Uma ferramenta web que acessa o MySQL. Tem aquela ferramenta que eu uso aí, os bancos de dados Zoom. Eu fui ver banco de dados comigo aqui, quem foi? Foi o Elton. Faz tempo? Foi retrasado. O ano passado, né? Foi retrasado. Foi retrasado. O valor da ferramenta eu esqueci, tem No MySQL oficial, se não me engano, é o MySQL Bench. Então, Foi todo o sexto. Eu paguei o MySQL Workbench, né? Olha aí. Foi. Essa ferramenta aqui, muitas delas não servem só para você acessar o banco MySQL, não. Serve para hora, serve para SQL, serve para vários. Uma ferramentazinha cliente cheia de recursos para quem é programador e auxilia, como se fosse uma ideia Java, né? Seja adiante. Ok? Então, assim, esse está desfocado, né? Esse recurso, do autoconte que eu estou tentando falar, não é um recurso da linguagem, é um recurso do cliente que se conecta ao banco. Quando você instala o MySQL no servidor Linux, por exemplo, você entra na linha de comando, né? Ali é um cliente que está acessando o banco de dados. Tem um banco de dados e o lado do servidor e tem um cliente que está no front-end, né? Um aplicativozinho de comando. Aí lá também você consegue configurar aquela linha de comando para ele dar um auto-commit. Ou seja, toda vez que você der um delete, um insert update, der um enter, ele já está também forçando o commit. Né? Isso aí às vezes pode ser perigoso. Então, esse commit nesse caso, ele é automático. Então a transação começa e finaliza de maneira automática. Né? Bom, e o rollback? O rollback tem que ser enviado, né, pelo programador, pelo administrador,
para desfazer uma transação que ele fez de maneira errada, então causou um erro. Depois você nomeia no livro que quando você executou uma transação e ela não deu nenhum problema, e ela comitou, né? Efetivou, foi tudo ok, você efetivou, não tem mais como você. Boa noite. Não tem mais como você dar um rollback, né? Esse verde aí tá. Coloca escuro hoje, né? Tá comparando com os seus slides aí, Tá azul hoje. Deus pisca hoje, não. Hoje tá azul. Não, hoje tem. Acabou o carnaval, acabou o fogo. Agora é mais forte. Bom, então, uma transação, vocês vão ver no livro, né? Uma transação que é executada com sucesso e é efetivada, você não pode mais dar um rollback. Você vai dar um rollback e não vai desfazer nada, porque ela foi efetivada. O rollback só tem efeito em transações que não foram efetivadas. Não foram efetivadas. Porque uma transação efetivada é uma que foi executada com sucesso, né, não deu nenhum problema, e depois foi emitido o comando commit, né? E a parcialmente efetivada é aquela que executou todos os comandos com sucesso, mas ainda não chegou na parte da efetivação do comando commit. Então, para você desfazer uma ação de uma transação que executou com sucesso e foi comitada, você tem que criar uma outra transação para desfazer o que a anterior fez. Essa transação que desfaz uma outra transação é chamada de transação de compensação. Vocês vão ver isso no vídeo. E o que volta está lá explicando o que é, né? Quando após esse problema de você ter que desfazer uma transação que foi efetivada, você tem que criar uma transação de compensação para desfazer. Eu não sei se é o mesmo conceito, né? Se qual é o mesmo conceito que era esse vídeo da sua vida? O valor desfazer. Desfazer. Mas tem mais ela, se ela funcionou normalmente, né? Por ele, né? Chama o dinheiro da minha conta, né? Aí para desfazer, realmente a gente tem que montar outra transação para desfazer aquilo que foi feito. É uma compensação. Mas só que o bancário antigamente tinha um negócio aí de compensação de cheque, né? Ainda tem. Ainda existe aí. Aí eu não sei, Cleber, esse aí não sei, entendeu? Esse é o caixa de sei, faz caixa, né? Bom, é isso aí. Tá. Bom, na definição do SQL 92 antes, o SQL 92, pessoal, é um padrão determinado pela ANSI, né? American National Standards Institute, né? Instituto de Padrões Nacional Americano. Ele definiu nesse 92 aqui, nesse SQL, então, se eu não me engano, o último aí é o 99. Esse 92 ele se refere ao ano que foi publicada a norma. Se fosse uma BNT, mas só para banco de dados e outras coisas da área de informática. Ele determina que os níveis de consistência são esses quatro aqui. Esses níveis de consistência, que ele fala aqui no SQL 92, todo banco de dados que implementa SQL, ele tem que, no mínimo, implementar todos os comandos que estão nesse SQL 92. No mínimo. Então, assim, tem um Oracle, tem um MySQL, tem o SQL 7 no PostgreSQL. Se eles dizem que tem um SQL ANSI 92, então o comando que você roda lá no Oracle vai ter que rodar também o mesmo comando no Oracle, no PostgreSQL ou no MySQL. Certo? Isso quer dizer que você pode construir uma aplicação independente do banco de dados. Se de repente seu cliente, você constrói sua aplicação usando MySQL, e de repente o seu cliente ele tem a Oracle instalado, se você construiu toda a sua aplicação fazendo seus comandos SQL, né, tanto de criação do sistema como de manipulação de informações do banco, usando o SQL padrão, então ele vai rodar sem nenhum problema. Agora, se você usa um recurso que é característico do SQL, do banco de dados, aí já não vai rodar nos outros bancos, ok?
Funciona mais ou menos assim. Padrão, quando você instala qualquer banco de dados, ele já cai nesse nível de consistência aqui. Esse nível de consistência, eles estão ligados diretamente àquela propriedade ACID, o ACID, que é o isolamento. Estão ligados diretamente a isso. Tá? Eles também chamam isso aqui de isolation level, níveis de isolamento da transação. Então tem o serializado, tem a leitura repetitiva, a leitura comitada e a leitura não comitada, não afetivada. Então vamos ver um pouco de cada um disso aí funciona e depois vamos ver um pouco da prática o que é que funciona. Bom, o serializável é essa que a gente usa, Mas vamos ver os videozinhos que eu gravei, acho até estudei, não sei nem que linguagem que é. Mas é só exibir, porque não tem conversa não, tá? Para vocês verem como funciona. Então, o que é a leitura repetitiva? Quando você configura o nível de isolamento do banco para a leitura repetitiva, ele vai dizer o seguinte, que somente os registros que foram efetivados podem ser lidos. Leituras repetitivas do mesmo registro devem retornar sempre o mesmo valor. Contudo, uma transação pode não ser serializada. Ela pode procurar alguns registros de serviço com a transação, mas não encontrar outros. Ou seja, você tem o mesmo banco, dois usuários acessando a mesma tabela, se um insere informações, mas não comitou, aquele outro usuário, quando for ler, só vai ler os registros que foram efetivados. Então, vamos ver na prática ali como é que isso funciona. E a leitura efetivada diz o seguinte: somente registros efetivados podem ser lidos, mas leituras sucessivas dos registros podem retornar resultados diferentes, valores diferentes. Veja que a diferença desses dois, eles começam com o mesmo parágrafo, não? Só que a diferença é que nesse aqui, se você fizer vários selects repetitivos, você vai ter sempre o mesmo valor. E aqui não. Quando você faz leituras repetitivas, pode vir em um desses resultados um valor distinto. Certo? E a leitura não efetivada diz que até mesmo registros não efetivados podem ser lidos. Então, se o usuário dá um insert na tabela e o outro vai fazer uma leitura na tabela com todos os registros, aquele registro que o cara acabou de inserir que não foi efetivado, ele vai ler também. Aí imagine se o cara não é efetivo, ela vai estar com um valor fantasma, fantasma. Depois eu vou ver os problemas de cada um aí. Está bem, agora conseguiu passar no fim de semana do outro. E aí, como é que foi? Cano demais. Cano? É O Beto é pouco, Direita, mas cachorro. Bom, algumas vezes, pessoal, o banco de dados ele relaxa alguns níveis de isolamento em suas tabelas de dicionário de dados. Você sabe o que é dicionário de dados, sabe? Sei não. Dicionário de dados são aquelas tabelas que o próprio computador usa para se autogerenciar. Ele guarda em um monte de tabelas que só ele tem acesso, para poder gerenciar, qual o nome da tabela, por exemplo, o nome dos campos, os tipos, esse tipo de informação, as chaves primárias, esse negócio. Então, algumas vezes eles relaxam esse nível de isolamento nessas tabelas para poder obter informações estatísticas, especialmente para o otimizador de consulta.
O otimizador de consultas, ele pega informações de tempo, de quantidade, de valores percentuais, para poder aumentar ou poder otimizar as consultas. E aí, muitas vezes, ele dá uma relaxada, que é para, por exemplo, perceber o tanto de determinada tabela está crescendo em determinado tempo. E aí, ele começa a gerenciar espaço, começa a gerenciar índice, né? Algumas coisas desse tipo. Ok? Professor, Oi? não é desse assunto aí. Como é? Não é desse assunto. O nome desse assunto é sério essa pergunta? O que é que ele estava dando era transação. Esse É. aqui é uma transação. É sério. Ele ficou de inglês aí. O que é shadow? Transação. Tá em inglês, não sabe? Bom, esse assunto aqui já é do modelo barriga. É o mesmo assunto visto de uma maneira um pouco mais detalhada, só para vocês terem uma ideia, né? Ele vê, aqui no começo ele fala sempre a mesma coisa, né? Do anterior, né? Dizendo que não há um begin transaction explícito, né? E você tem, ó, explicitamente colocar um comment ou então um rollback, né? Aqui ele diz que esses níveis de isolamento eles são. Os níveis de isolamento eles estão direcionados a essa parte da atomicidade, né? Entre outras coisas. Bom, e aqui ele já começa a falar um pouco do comando, né? O comando que você utiliza para poder configurar esses níveis de isolamento é esse aqui, ó, set transaction. E aí, para resolver aí, como sou eu? Resolveu? Nada. Só soltar uma bomba aqui na frente. Estava resolvendo, mas resolveu. Vamos falar aqui, botou uma coisa que só vai se relacionar com uma pessoa que ela some, né? Que não é um professor de matemática, né? Porque só o que ele vai é somar, né? Então você vai usar esse comando set transact. Esse set transact aqui ele funciona em qualquer banco de dados que implemente o SQL 92, né? Esse comando aqui, ó, statement, né? Set transact statement. Você pode utilizar para colocar diagnose site name ou então access mode. Esse access mode é exatamente aqueles 4 níveis que a gente viu, né? Read only, read write, read uncommitted, né? Leitura não comitada, e o read only, né? Que é o básico. Quando vamos ver o exemplo lá no videozinho. Já vou colocar, né? Vai esperar. Expectativa. É igual o pânico, né? Daqui a pouco vai terminar um, hein? Olha aqui os níveis de isolamento, né? Ó, leitura não efetivada, leitura efetivada, leitura repetitiva e serializada, né? O padrão para todo banco que implementa o SQL92 é esse, serializado, né? Também você faz a mesma coisa, set transaction e aí coloca o resolution level. Beleza? Bom, esse serializado aqui vocês sabem o que é, né? Estão lembrados, né? O que é um serializado? Sei. Escalonamento serializado, que fica Sequencial. É o termo. testando entre uma projeção e outra, né? Para dar a ideia de que está fazendo realmente, né? Aí dá a ideia que é serial. Bom, aqui ele começa a falar dos problemas que acontecem quando você
configura esse nível de isolamento. Isso aqui também tem bem detalhado no livro, né? Bem simples de entender. Não é muita coisa, é pouco, né? Tem a leitura suja. O que é que vem a ser a leitura suja, né? Mas essa transação ela falhou. Ou seja, o cara deu uma informação que não foi confirmada, né? Não foi efetivada. Ele está com informação lá, e aí a outra transação confirmou, ele está com informação que não é válida. Isso aí chama-se leitura suja, né? Leitura suja. Tem a leitura não repetitiva, né? Que é aquela que permite que outra transação grave um novo valor entre múltiplas leituras de uma transação. Ou seja, está ocorrendo uma leitura numa tabela e outra transação está gravando informação lá. É como se ele não bloqueasse a tabela para fazer a leitura e outra pessoa fica mexendo, né, manipulando. De maneira que toda vez que a pessoa lê, tem uma informação distinta, né? Tem uma coisa assim fechada, né? Não pode bloquear para não deixar que os outros consigam ver essa informação. E essa parte aqui nós vamos entender um pouco mais no próximo capítulo, que é de concorrência, quando a gente vai estudar um pouco sobre bloqueios, ok? E aqui ele dá até um exemplo, né? Vocês podem dar uma leitura do livro também, no livro português, que tem a... Eu sou mais com o jogo de concorrência, vai para Santa Pedro, vai essa Professor, tem um tempinho sobre o serializado. Tem alguma diferença eu dizer que o pessoal de serializado é a mesma coisa que serializado por conflito? Serializado por conflito? Quando você diz serializado por conflito, você está dizendo que quando você tem um escalamento e você trocou as operações conflitantes. Quando você faz essa mudança e gera um outro escalamento, você está dizendo que ele é serializado por conflito. E aí tem aquele outro lá que é o serializado por fusão, que também é todo serializado por conflito é divisão. Mas nem toda divisão, né? Nem toda divisão é serializado por conflito. Geralmente aqueles escalamentos que tem escritas cegas, né? Lembrado? Escritas cegas. Bom, olha aqui o outro problema. São os registros fantômicos, né? Então sabe o que é fantômico, né? Fantasma. Fantasma, um registro fantasma, né? Ou seja, enquanto você está fazendo a leitura, novos registros estão sendo lidos usando a mesma leitura com uma determinada condição. Suponha que você esteja lendo uma tabela de banco de dados que possui as notas dos alunos, os alunos e as notas. Né? De repente, assim, você coloca, quero relacionar todos os alunos com uma nota maior ou igual que 7. No momento que você faz isso, a Deriane lá, né, que é responsável por essas coisas de nota, está inserindo informação. Só que ela está inserindo informação, mas não está comitando. E aí a informação está vindo para você, uma informação não comitada. Ou seja, você está fazendo leitura de coisas fantasmas. Ou então ela está apagando informação e você já continua lendo. E aí é uma coisa que não foi confirmada. Por isso eles chamam de leitura fantasma, né? Porque ela envolve uma condição e quando a condição ela é testada, ele fica trazendo informação que não pode não existir. Né? E aí chama de fantasma. Como falei, tem tudo isso aí bem detalhado no livro. Vocês estão vendo que nesse livro aqui, que é o da Elsa Reis, esse ali que eu acho que é esse aí, né? É esse aí mesmo. Ele é um pouco
pouco mais didático, né? Vocês viram como está escrito aqui? Esse slide aqui, quem fez foi o autor do livro. Ele é um pouco mais didático e um pouco mais detalhado para alguns assuntos, entendeu? Por isso que é bom você estudar pelos dois, porque um complementa o outro, certo? Então aqui tem uma pequena tabelinha explicando os problemas que podem acontecer de acordo com os níveis de isolamento que você cria. Uma tabelinha bastante simples. E agora eu vou mostrar o vídeo